Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45, verso 22. Fique de pé em reverência para o Senhor. Crente é bom que faz exercício e louva a Deus ao mesmo tempo. Né? Olha só o que diz aqui. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Senhor Deus, amado Pai, meu Deus, eu apresento a minha vida diante de Ti, que não seja o homem, meu Pai, mas seja o Teu Espírito me usando poderosamente, meu Pai. Meu Deus, que o homem não tenha voz, meu Pai, no Teu altar. Derrama a Tua unção poderosa nesse lugar, amém, e graças a Deus. Pode sentar no teu lugar, dando uma salva de palmas bem forte para Jesus. Olha, gente, quando eu estava procurando ali uma palavra, e Deus, Ele me mostrou essa aqui, olha só, olha para mim e sede salvo. E eu me fiz uma pergunta: para onde eu estou olhando? A pastora falou uma coisa aqui muito interessante no início, que a igreja ora pouco, essa é verdade. Tem uma revelação dentro da Bíblia, ainda hoje era no futuro, e Deus, Ele já colocou o escritor para dizer: tendes fé do tamanho do grão e montará montes de lugar. O milagre não diminuiu, o poder de Deus não diminuiu. As vitórias não diminuíram. Sabe o que foi que diminuiu? A fé, a vontade de buscar mais a Deus, a vontade de estar mais perto de Deus. Hoje nós vamos para o aniversário, passamos 6 horas no aniversário pedindo bolo, mas não aguentamos passar 1h30 dentro de um culto. E se não recebe a oportunidade, então foi o pior culto da minha vida. Então hoje nós temos que saber para onde eu estou olhando, para onde eu estou mirando. Porque, amado, existem 2 caminhos: salvação, perdição. E nós sabemos que só um conduz a salvação. Qual é ele? Jesus. Jesus. Eu estava falando para os meus garotos, amado, para os meus filhos na fé, e eu falei para eles assim: ah, pastor, né, eu conversando com eles, pastor, eu estou indo para a igreja. Não, mas não basta só ir à igreja. Aí só é 50%. Precisa muito mais. Você precisa ser igreja. No tempo da Bíblia, amado, no tempo de Davi, a arca da aliança representava a presença de Deus. O véu se rasgou, amado, na morte de Jesus naquela cruz. Então, amado, todo mundo passou a ser casa. Quem é casa de Cristo aqui? Aleluia! Quem é casa? Eu não ouvi, amado. Quem é casa de Cristo aqui? Meu Deus, eu não consigo ouvir, pastor. Quem é casa de Cristo aqui? Eita glória! Amado, você é casa de Cristo. Davi, amado, com a presença da arca, com a chegada da arca, ele começou a dançar, ele começou a glorificar, e a mulher dele chamou ele de doido. Tem postura de rei. E ele falou: se eu fosse tu, vinha pra cá e adorava também, porque a presença de Deus chegou. Se a presença de Deus está nesse lugar, então te alegra, amado, com a presença do Senhor Jesus. Deus, amado, Ele está nesse lugar, não tenho dúvida. Deus, Ele está presente nesse lugar, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, amado, que ainda esse ano, essa semana, amado, tua vitória, o teu milagre vai chegar. Ei! Deixa eu dizer aqui, meu irmão em Cristo Jesus, se hoje você entrou aqui atrás da tua bênção, amanhã você não vai precisar mais ir atrás dela, porque é ela que vai te acompanhar onde você for. Aleluia! Ah, pastor, eu vou para um lado, ela vai para o lado. Ah, pastor, eu vou para o outro, ela vai para o outro. Porque a Bíblia diz, amado, que nós vamos para um lugar e a bênção vai nos acompanhar. Porque quem é cristão verdadeiro vai cansar, sabe fazendo o quê? Que no caso não é um cansaço, é uma vitória. É se entregar nas mãos do Senhor. É cuidar das coisas de Deus. Mas para isso eu tenho que olhar para Ele.
Às vezes nós olhamos para a areia quente do deserto, olhamos para o sol quente do deserto, às vezes olhamos para o horizonte e não vê nada do deserto e esquecemos de perceber que existe um Deus lá no céu, só olhando, te observando. Sabe por que aquele povo passou 40 anos no deserto? Porque eles deixaram de olhar para Deus. A Bíblia diz que quando a barriga deles começaram a roncar, tem alguma barriga roncando aqui? Ninguém. Eita. Tem que ser até de manhã mesmo. O pessoal tá todo crente. Só não o Davis, né, Davis? Ei, mano, o povo passou 40 anos no deserto porque na hora que sentiu fome, sabe o que foi que eles falaram para Moisés? Como pode me tirar-te de perto das panelas do Egito para morrer de fome no deserto? Não adianta, amado, a gente estar indo em direção à nossa Canaã, mas ainda lembrando do gosto das panelas do Egito. Então Deus, amado, Ele precisa de mim, de você? Seja bem sincero. Precisa ou não precisa? Nem um pinto. Mas Ele é tão misericordioso, amado, que Ele colocou profetas aqui nessa terra, amado, para chamar outras pessoas a Ele. E a gente tem que se sentir, amado, abençoado. Sabe qual foi a primeira vez que você falou em língua? Quando tu nasceu, o médico dá aquelas 3 pauladinhas e você dá aquele choro. Olha, tô falando em língua, mano. Olha, Deus, Ele já te selando, aqui é meu. Pá. Aí o diabo quer fazer você acreditar que tu é do mundo. O diabo quer fazer você acreditar, amado, que você é instrumento. Amado, eu tenho vergonha de dizer isso, teu não. Mas eu já servi o diabo durante 12 anos. Nasci no berço evangélico. Eu vim da Universal, do Reino de Deus. Com meus 14 anos de idade eu me desviei. Passei 12 anos no mundo. Participei de turmas. Na época ela era turma, hoje é facção, o negócio é mais embaixo, né? E eu sou do tempo, amado, como a gente não tinha condição de comprar arma, pastor, a gente era do tempo do foguete. Que a gangue se enfrentava no foguete. Tirava os foguetes aqui das calças. Eu era daquele tempo. E armas não atiraram. Pessoas me confundiram, mas não fizeram nada comigo. Sabe por quê, amado? Porque um dia, amado, alguém leu um versículo que eu nem sabia que existia na Bíblia. Jeremias capítulo 1, verso 5. Eu estava morto de bêbado quando alguém gritou para mim e falou: antes estivesse no ventre da tua mãe, eu já te tomei como profeta e entreguei as nações. Amado, se Deus tem um propósito na tua vida e você olha para Ele, amado, você espera dele, tu pode ter certeza que Ele vai cumprir muito rápido. Mas se você ainda não está olhando para Ele, amado, tu pode ter certeza que esse processo vai cumprir, nem que seja com dor. Que é o meu conselho? Vá para o projeto de Deus por amor. Porque a gente usa, pastor, esse negócio é bom ir pela dor do que pelo amor. Mas tem muita gente dentro da igreja que não está fazendo o que Deus Ele quer. Então, amado, hoje, nessa noite aqui, nós temos que ter a certeza que Deus, Ele está na nossa vida, sim ou não? Que Deus, Ele tem um projeto perfeito. Se alguém perguntar qual é um dos projetos de Deus, qual é a tua resposta? Sabe qual é o projeto do deserto de Deus? Não era aquela rocha não, amado, sacerdente não. Não era rocha, não era sacerdente, não era isso não. Sabe qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus, amado, foi Moisés para tirar aquela multidão do meio do deserto, aquela multidão do Egito. Sabe quem é um projeto de Deus? É você. Deus, Ele te pegou na tua casa, no meio de muitos. Você não entendeu ainda que meio muitos Ele te escolheu para estar aqui, amado. Nesse exato momento, amado, se você abrir teus olhos espirituais, uma guerra está aqui, ó, traçada entre anjos e demônios. Deus, Ele colocou o anjo na porta da tua casa, porque tem anjo querendo entrar lá. E Deus, Ele está dizendo: aqui não entra, porque meu filho e minha filha estão me buscando. Aqui não entra, você está aqui, mas Deus está aqui, Deus está lá, porque Ele é onipresente, meu irmão.
O diabo é tão atrasado, amado, que se ele fazer um projeto para te derrubar amanhã, Deus ele já está depois da manhã, porque Deus é onipresente, amado. Ele é Deus de ontem, hoje e eternamente. Ei, amado, se Deus está na tua vida, aquele que se levantar contra ele é para cair. Essa é a certeza, amado. Um dia uma mulher, amado, com o joelho cheio de osteoporose, enquanto eu estava na droga, na cachaçada, e ela pedindo auxílio, a cama se ajoelhava. Eu vendo aqui a irmã dizendo que perdeu o pai dela, está com poucos dias. Eu perdi minha mãe, está com 7 anos, mas parece que foi ontem. Eu enterrei minha mãe aqui numa sexta-feira. A pastora me ligou: meu filho, eu vou fechar a igreja. Eu feche não, porque tem crente vivo, precisa adorar a Deus. E eu lá no velório da minha mãe, sabe o que? Questionando com Deus. Olha, me desviei. Senhor, por que o Senhor levou minha mãe? Minha mãe era dizimista, ofertante, fiel, nunca faltou um culto. Minha mãe, ela tinha diabetes, tinha pressão alta, artrose, osteoporose. Veio um monte de doença em cima daquela mulher. Mas dia de culto ela estava lá. Quando ela estava no culto cheio de dor, ela não dava nem glória a Deus. Ela ficava mordendo os lábios só de dor. Mas ela ia para o culto. E eu fiquei, Senhor, porque 48 horas, pastor, eu no caixão, porque minhas irmãs estavam em São Paulo, eu tinha que esperar para enterrar. E eu aqui, Senhor, por quê? Porque não levou qualquer outra pessoa que estava no mundo, eu sem entender. A dor me fez cegar o propósito de Deus. Por um momento, amado, eu esqueci que a festa no céu quando um justo morre. Porque morre para o homem, mas vive eternamente no seio de Abraão. E no dia seguinte eu tinha que pregar para uma galera jovem. E eu preguei como se minha mãe estivesse viva. Só que antes, amado, de chegar nesse dia que eu preguei, lá se vem o carro da funerária para levar minha mãe. E quando aquele cara, amado, pegou aquela tampa do caixão, e a minha pastora perguntou, tanto a minha pastora como minha mãe, as duas falecidas, perguntou: alguém tem alguma coisa a falar? E eu não tinha nada para falar. Eu nunca tinha ouvido essa canção. E Deus colocou essa canção nos meus lábios, porque eu estava dizendo que eu não ia mais adorar a Deus, que eu não ia mais pastorear, que eu não ia mais para a igreja de jeito nenhum, porque Deus, ele levou minha mãe. E sabe o que Deus me mandou eu cantar na frente de católicos, todo encontro, porque a família da minha mãe tinha de tudo. E eu comecei: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aí ele comecei: se Deus fizer, se não fizer, se curar, se tudo der certo, ele é Deus. Se não der, ele é Deus. Em tudo ele vai ser Deus. E Deus, ele começou a falar nos meus ouvidos isso: meu amigo, quem garante a tua salvação não é tua mãe. Ela foi salva por conta da minha misericórdia, da mesma forma que tu vai ser salvo. Você vai se levantar aí, você vai pregar a minha palavra até o último dia da tua vida, porque a tua mãe está no bom lugar. Amado, quero dizer para vocês aqui, sabe por que eu estou contando esse história? Que só Deus sabe quanto está doendo aqui dentro de mim. Porque, amado, ainda hoje dói. Quem perdeu já sua mãe aqui? Dói ou não dói? Quem é que tem sua mãe aqui? Deixa eu puxar a sardinha para a mãe aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui, principalmente a garotada aí. Se você tem sua mãe, amado, não adianta chorar no caixão uma lágrima de arrependimento, porque ela não vai poder te perdoar. Se arrependa com atitudes em vida, não a tua, a dela, porque senão só vai te restar um remorso. Minha mãe dizia para todo mundo: meu filho é um bom filho. Meu filho é um bom filho, mas eu não fui um bom filho, pastor.
Porque quando eu era do mundo eu fiz minha mãe chorar e se ajoelhar com astrose e osteoporose para orar para esse sem vergonha se converter. Eita, meu Deus. Eu reconhecia que eu não era um bom filho. E se tua mãe disse que você é um bom filho, você não é não. Porque em algum momento da tua vida você deixou ela triste. Existem dois anjos aqui na terra que a gente despreza como filho. Por conta de namorado, amizade. Um anjo chamado pai e o outro chamado mãe. Amado, olha para Cristo. Olha para Deus. Porque Ele pode... É Ele, só nele você pode encontrar a salvação. Não somente tua. Porque eu tenho certeza, amado, que você continuar olhando para Deus, você vai olhar para o céu e dizer: eu e a minha casa servimos no presente ao Senhor. Glória a Deus. Na Bíblia diz, no futuro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando você coloca Deus na frente de tudo, você vai dizer, já vivendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. O meu marido é pastor, a minha filha é do ciclo de oração, ela é do louvor. Ei, amado, você e tua casa, amado, serve ao Senhor. Mas como isso, para isso acontecer, você tem que firmar teus pés da palavra. Olhar para Cristo. Está passando por problema, dificuldade? Ora a Deus. Está passando por alegria? Volta para agradecer. Porque Deus, amado, Ele tem um novo começo para ti. Deus, Ele tem uma nova história para mim. Da mesma forma, amado, que Deus, Ele já está escrevendo a minha nova história. Deus, a gente às vezes não quer entender o novo de Deus, porque para o novo de Deus... Gente, vamos cá. Imagina se Jó, ele murmurasse como o povo que estava saindo do Egito para Canaã. Meu Deus, aquele pobre ia sofrer mais ainda. Só que ele, diferente, sofreu ainda mais do que aquele povo. A Bíblia diz que ele só pelou a cabeça, rasgou as vestes e o que, ó? Continuou a adorando. E Deus, Ele multiplicou tudo na vida de Jó. Continue adorando, amado, não pare. Está desempregado? Adora. Está doente? Adora. Está passando por algum tipo de crise na tua vida? Adore. Alguém na tua casa, amado, está sofrendo, ou essa depressão quer pegar? Adore. Não pare de adorar, porque é se adorando que se vence as guerras. É na adoração que você coloca, amado, o inferno como amigo ou como inimigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A tua oração está causando o que no inferno? Deus, amado, Ele é o autor da tua vida. É Ele que é o homem da caneta, Ele que desenha a tua história. O homem pode até dizer, amado, que você não é capaz, que você não vai vencer, mas Deus, Ele sabe de tudo. Ele conhece a tua história, Ele sabe de onde você veio. Ele sabe o que você teve que passar, teve que suportar. Mas jamais deixe de olhar para Ele, porque a tua salvação depende do teu olhar. Atrativos, amado, pode te tirar um sorriso, mas quando você é grato a Deus, isso vai te causar a tua salvação. Pense nisso. Que Deus abençoe a todos vocês. E se você ainda está preso, teu coração não está totalmente liberado para o receber aqui, libera teu coração. Não aceite você ir para casa hoje da mesma forma que você chegou. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu sei que Deus, Ele quer entregar algo novo para ti nessa noite. Porque senão você não vinha de tão longe. Eu, para falar a verdade, não sei nem onde é que eu tô. Onde é que eu tô mesmo? Taboca. Como assim Taboca? Pastor, vai vir mesmo. Eu vou prestar atenção, porque eu pensei que a gente estava depois de Buquinha. Eu me perdi. Amém, gente? Quem entendeu o que eu quis falar aqui pra você? Ei, vou pegar um negócio aqui pra mim. Tem gente que tá dormindo aí.
Quando eu era da Universal, quando o pastor falava, tá ligado, todo mundo batia palma. Vou acordar esse teu irmão, tá ao teu lado aí. Tá ligado? Amém. Glória a Deus.